Aproximadamente ano 30, as pessoas numa certa região sofrendo a opressão de um governo, esperando o cumprimento de algumas profecias, na verdade de uma profecia, a de que viria o Messias. Um homem se levanta e ele vem com uma pregação, palavras duras, autoritárias: arrependam-se, arrependam-se. E esse cara, ele não aliviava, metia pressão em todo mundo. E as pessoas viam aquilo e se questionavam: será que é ele o Messias? E ele disse: não, eu não sou o Messias. Eu estou falando de João Batista. João pregava, João era a voz que clamava no deserto, João alinhava o tempo em que o Messias aparecia e ele duramente falava às pessoas que elas precisavam se arrepender, mesmo estando elas passando por um ambiente de sofrimento, de peso, de opressão de um outro governo que politicamente dominava as suas vidas, a sua terra, a sua região. Aquele homem, ele tinha essas palavras duras, mas teve um dia em que o seu jeito de falar mudou. Ele que vinha sempre levando as pessoas ao arrependimento ou fazendo essa pregação, onde ele fala assim: chegou alguém aí. E essa pessoa não sou nem digno de atar as sandálias dos seus pés. Ele está apresentando Jesus. Jesus que era seu primo. Jesus que no ventre da sua mãe Maria e João no ventre da sua mãe Isabel já tem uma relação muito interessante. A Bíblia conta sobre isso. Mas quando vem Jesus, João fala assim: é você que tem que me batizar. E Jesus fala assim: não, as escrituras precisam ser cumpridas. Você me batize, por favor. Bom, sabemos a história de Jesus e sabemos que esse é o momento inaugural assim do ministério. Mas o que acontece nesses 30 anos? Por onde Jesus andou? O que aconteceu com ele? A Bíblia traz um relato apenas de quando ele tinha 12 anos e se perdeu no meio da festa lá e foi encontrado no templo conversando com os sacerdotes. Mas a questão, para nós entendermos esse processo pelo qual João com Jesus inicia e vai para o deserto, começa muito antes. E muito antes desses 30 anos, começa na eternidade. E esse é o primeiro dia e a primeira mensagem que a gente vai trazer para os adolescentes. O eterno e o infinito. A questão é que Jesus, o Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, eles são o Criador dos céus e a terra. Eles constroem, eles criam, eles imaginam e eles fazem com que tudo venha à existência. Gênesis 1, criou Deus, no princípio criou Deus os céus e a terra. Os textos bíblicos mostram que eles chamam as estrelas pelo nome, que eles têm as areias da praia na palma das mãos, que eles regem e governam sobre todas as coisas. O homem sempre teve no seu desejo, no seu coração, aquela indagação a respeito do que acontecia lá fora. O fato é que ele sempre soube, porque foi ele mesmo quem fez. E essa grandeza, e essa eternidade, e essa infinitude de Jesus, de Deus, do Espírito Santo, da Trindade que se relaciona, elas mostram que são muito maiores que qualquer capacidade humana de ser concebida ou compreendida. Mas o que acontece? No meio de toda essa grandeza ou dessa majestade, em um momento específico, tudo muda. Ou parece mudar. Deus que cria todo o universo, agora ele é resumido, ou ele é sintetizado, ou ele é visto como um bebê. É um bebê frágil, um bebê que é dependente, um bebê que precisa ter as fraldas trocadas, um bebê que tem que aprender a andar, tem que aprender a falar, tem que aprender a se relacionar, um bebê, uma criança, e assim ele se desenvolve com toda a sua humanidade, mesmo sendo Deus. Isso é algo incrível. Isso nos mostra essa grandeza de Deus, que por conta de um propósito único, que é o amor, resolve fazer parte dessa história humana. Aquele que é maior do que tudo, vem para surgir numa manjedoura. Que lugar para um Deus nascer? Aquele que é grande acima de todas as coisas, submete ou é submetido aos cuidados de uma adolescente, Maria, 13 anos, uma menina, está cuidando do próprio Deus, do Filho de Deus.
Você consegue imaginar essa ruptura de eternidade, de infinitude? Porque agora o eterno ele entra no tempo e o infinito se submete a uma condição, porque ele tem um propósito. E esse propósito tem a ver com o amor. Essa encarnação de Deus na pessoa de Jesus, esse movimento de Deus se tornar homem e se identificar com o homem e ir muito além, porque nós conhecemos o final da história, que é a cruz. Agora, imagine a relação da eternidade com a manjedoura e a relação do homem sem o pecado com a cruz. Dois momentos extremos, dois momentos cruciais, mas que revelam uma coisa: Deus se identifica com o nosso sofrimento. Deus se identifica com a nossa limitação. Aquele que não tinha limites se autolimitou para que eu e você e os nossos adolescentes pudessem compreender que o amor pode superar todo tipo de sofrimento. Nosso objetivo com esse dia, que é a abertura, é fazer com que essa geração, é fazer com que os adolescentes que estiverem presentes aqui no Summer Camp compreendem que o Deus que é eterno e infinito, por amor, se autolimitou, entrando no tempo e entrando numa condição para que eu e você pudéssemos conhecer o seu amor e a sua vida. Esse é o propósito desse dia. Tão simples, mas tão intenso. Relacione um Deus nascendo numa manjedoura, um homem sem pecado morrendo numa cruz, mas ressuscitando. E ele foi muito além de qualquer tipo de sofrimento que eu e você possamos passar algum dia na nossa vida. Isso não desvaloriza o nosso sofrimento, mas isso demonstra o extremo amor dele, que vai a lugares que nós nem imaginamos que alguém poderia ir. Foi isso que ele fez, por amor. Amor é a palavra-chave de toda essa jornada que nós vamos fazer. Amor é a palavra-chave para que essa cápsula possa fazer diferença e ter uma relação direta com a minha e com a sua vida e com a vida dessa geração. Esse é o primeiro dia, eterno e infinito. É isso aí.